chega de passar por aquela sensação de ter esquecido tudo que você estudou bem na hora da prova. Nesse vídeo eu vou te dar algumas estratégias para fazer o conteúdo grudar na sua cabeça. Olá, que alegria ter você aqui no canal, que é um espaço para você que quer passar na OAB estudando de forma tranquila, organizada e eficiente. Eu vou dividir essas estratégias em 3 momentos importantes: antes, durante e depois do seu estudo. E no final vou te mostrar uma ferramenta poderosa para você memorizar o conteúdo. Então vamos lá. Primeiro momento é antes do estudo. O que você precisa fazer antes de começar a estudar para que você retenha melhor e absorva melhor o conteúdo? Você precisa selecionar o que você vai estudar. Isso mesmo, você não vai conseguir estudar todo o conteúdo previsto no edital para fazer o exame da OAB. Você precisa fazer um filtro das matérias que valem a pena ser estudadas e dentro dessas matérias você precisa fazer um segundo filtro de quais temas valem a pena ser estudados. E sobre isso eu gravei um outro vídeo te mostrando quais são os principais temas cobrados no exame da OAB, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Então depois que você assistir esse vídeo que eu te indiquei e anotar quais são os temas mais cobrados das matérias de maior peso no exame, você já vai ter selecionado o que é de fato importante para você priorizar no seu estudo. Não é que o seu cérebro não tenha capacidade de armazenar um grande número de informações. Ele tem muito essa capacidade. Mas no tempo que você tem disponível até a prova, é muito provável que você não vai conseguir consumir e armazenar todo esse conteúdo na sua cabeça com qualidade. Então quando você faz um filtro das matérias, você diminui a quantidade de conteúdo a ser estudado, você está facilitando o processo de aprendizagem e, consequentemente, facilitando o processo de memorização desse conteúdo. Com menos conteúdo, você tem mais foco, você revisa mais vezes essa quantidade pequena de conteúdo e você dá tempo para o seu cérebro fazer todo o processo de consolidação do conhecimento com um momento de descanso, com as suas noites de sono que você vai precisar para fazer com que as informações que você está estudando sejam enviadas para a memória de longo prazo e todo esse processo demora. É por isso que não adianta você querer estudar uma grande quantidade de conteúdo num pequeno espaço de tempo, querer guardar e memorizar todas essas informações. Você não vai conseguir, isso vai te gerar uma obesidade mental, uma ansiedade muito grande e não vai valer a pena. Então diminui a quantidade de conteúdo a ser estudado, faz um filtro das matérias que você vai estudar, dos temas que você vai estudar e isso por si só já vai ajudar muito no processo de fixação do conteúdo para você não esquecer o que você estudou no dia da prova. O segundo momento é durante o estudo. O que eu tenho que fazer para que no dia da prova eu não esqueça o que eu estou estudando? Primeira coisa, você precisa fazer um estudo... Eita, moço, bem na câmera. Ai, Jesus. Então a primeira coisa é que você vai fazer um estudo ativo. Não vai fazer aquele estudo passivo de ficar só consumindo videoaulas, consumindo livros de doutrinas, teorias e tudo mais. Você vai participar, você vai se envolver no processo de estudo. E a melhor forma para você fazer esse estudo ativo é resolvendo questões. Porque quando você resolve questões, você está sendo o tempo todo indagado sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. É diferente de, por exemplo, você só receber uma informação direta. Você falar para você que o prazo para fazer uma contestação no processo civil é de 15 dias, eu estou afirmando para você, você vai receber a informação de uma forma passiva. Você vai aceitar aquele fato, talvez não processe muito bem a informação na sua cabeça, dali 5 minutos se eu te perguntar qual é o prazo para contestação no processo civil, você já vai ter esquecido. Mas se eu te faço uma pergunta, numa questão bem contextualizada, numa situação, problema lá que a banca trouxe, de que um advogado recebeu uma intimação para responder um processo, ele recebeu essa intimação no dia tal, decorridos 20 dias, ele elaborou uma contestação e protocolou essa contestação no sistema. Letra A, a contestação não é válida porque foi peticionada fora do prazo. Letra B, foi peticionada dentro do prazo e deve ser recebida no processo, deve ser analisada pelo juiz, enfim. Quando você é indagado dessa informação e você tem que pensar, deixa eu ver se é 10, deixa eu ver se é 8, deixa eu ver se é 20, é 15, todo esse trabalho que você teve, o seu cérebro ele se envolveu naquele estudo. Ele não só recebeu a informação e falou e depois não fez nada a respeito. Quando você só recebe a informação e fica aqui, com a mão no queixo, assistindo uma aulinha, sem fazer nada, como se fosse uma Netflix da vida, seu cérebro não está tendo trabalho nenhum de se envolver naquilo ali. E, obviamente, se ele não tiver nenhum trabalho, se ele não sair nem um pouquinho da zona de conforto, ele não vai conseguir memorizar aquela informação da mesma forma que ele conseguiria se você tivesse envolvido ali no processo de aprendizagem, que é o que acontece quando você resolve questões. Além de fazer um estudo ativo, uma outra estratégia que você pode usar durante o seu estudo é usar
usar técnicas de memorização. E aí existem várias técnicas que você pode aplicar, uma para cada tipo de informação que você quer memorizar. Por exemplo, se você precisa memorizar uma informação que ela envolve uma comparação de um conceito com outro, como crime doloso e crime culposo, você quer saber a diferença desses dois crimes, você pode fazer uma tabela comparativa. Você faz uma tabela esquematizando todas as semelhanças e diferenças entre um e outro para você conseguir enxergar no que o crime doloso e culposo eles são semelhantes e no que eles diferem um do outro, para você não confundir quando aquela informação vier para você em formato de pergunta na hora da prova. Você também pode fazer desenhos para ilustrar uma situação específica. Eu vou deixar aqui na tela um desenho que o professor Pierre fez para ilustrar o homicídio, o crime de homicídio do Código Penal. Eu achei muito interessante essa estratégia que ele usou, é uma forma que o seu cérebro vai ter de guardar aquela informação e não esquecer nunca mais. É claro que se você for desenhar todo um artigo que você tem que estudar, todos os conteúdos que você tem que estudar, você não vai terminar de estudar nunca. Então é uma técnica muito interessante para você memorizar um conteúdo, mas ela deve ser usada para um tema, um conteúdo que você está com muita dificuldade para guardar, e toda vez que aparece em prova, na resolução de questões, no momento de fazer um simulado, você está errando. É um assunto que tem um grau de importância muito alto. Toda vez você percebe que vem caindo nas questões, a FGV cobra muito e você não consegue guardar aquelas informações. Esse é o momento que vale a pena você parar e fazer alguma espécie de desenho, alguma espécie de esquema para você memorizar aquele conteúdo. Então aqui está um exemplo de como você pode fazer isso. E caso você tenha interesse de ler todo esse livro do professor Pierre que fala sobre técnicas de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. Tem também os fluxogramas que você pode fazer quando tiver a ver com uma linha de tempo processual, para entender o caminho de um processo na justiça, como é que começa, o que tem no desenrolar ali no meio, como é que ele termina, em que momento o processo definitivamente acabou, né? É com a sentença? Será que cabe um recurso depois disso? Para você entender toda essa linha do tempo, vale muito a pena você fazer um fluxograma, que é mais ou menos um caminho que você faz, um caminho lógico para você entender o passo a passo, em que momento cabe cada uma das peças e qual é o prazo em cada um desses momentos. Isso vai facilitar muito a tua compreensão e a memorização desses conteúdos, que envolve muito os prazos e os nomes das peças. Então aposte nos fluxogramas para memorizar esse tipo de informação. Tem também os mapas mentais, quando você precisa memorizar um conceito que tem várias ramificações. Então, nossa, eu estou errando muito a questão sobre capacidade, personalidade civil. Eu vou colocar esse tema no centro de uma folha em branco, pode ser num Google Docs, pode ser numa folha de papel mesmo, ou em ferramentas online que você pode usar. Dá uma olhada na tua loja de aplicativos no celular, sempre tem algum aplicativo de mapas mentais que você pode fazer, você pode construir esses mapas mentais muito facinho. Então você coloca o conceito que você está com dificuldade de memorizar no centro do seu mapa mental e vai puxando as ramificações para esquematizar esse conceito e facilitar a visualização e a memorização dele. E eu também gosto da ideia das paródias para memorização de conteúdo. Então quando eu estava lá na época de OAB estudando, tendo que decorar algumas coisas, eu aprendi algumas paródias que alguns professores faziam no YouTube mesmo. Você pode pesquisar paródias da Constituição, paródias, você pesquisa o tema que você quer memorizar e coloca um tracinho paródia. Muito provavelmente você vai encontrar algum tema no YouTube, ou você mesmo pode criar uma paródia para um tema que você está precisando muito memorizar. Lembrando sempre que você tem que ter esse senso de prioridade. Eu realmente preciso memorizar essa informação, é uma informação que vale a pena eu parar alguns minutinhos aqui para fazer uma brincadeirinha, para fazer uma paródia, para fazer uma tabela, um mapa mental. Vale a pena guardar essa informação aqui? Ela está sendo colocada diante de mim muitas vezes em questões e simulados e eu estou me perdendo, estou esquecendo, estou confundindo. Então, se a resposta for sim, dedique-se alguns minutos ali a construir alguma brincadeirinha que te faça guardar aquela informação. Mnemônicos também são maravilhosos, né? Aquele conjunto de palavras que formam uma nova palavra para você decorar um conjunto de coisas, uma lista, os incisos de algum artigo. Por exemplo, o mnemônico Só-se Diva-Plu fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, sendo só soberania, si, cidadania, di, dignidade da pessoa humana, vá, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu, de pluralismo político. Então vê, às vezes você precisa decorar isso tudo, isso vai ser cobrado em prova e fazendo um mnemônico fica muito mais fácil porque você cria uma palavra nova, engraçada, uma sigla que não tem muito sentido, mas acaba o seu cérebro, por achar engraçado e esquisito, ele acaba memorizando aquilo ali, fica muito mais fácil. E antes de eu passar para a etapa 3, que é o que você precisa fazer após o seu estudo para memorizar o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é o espaço perfeito para você que quer passar na OAB estudando com tranquilidade, leveza e eficiência. Então se inscreve logo e ativa o sininho para você receber toda semana os meus direcionamentos gratuitos para sua preparação e sucesso no exame da OAB. Beleza, Bárbara? Antes
antes do estudo e durante o estudo eu já entendi o que eu preciso fazer para memorizar o conteúdo. E depois do estudo, o que eu preciso fazer? Bom, depois do estudo, para você não esquecer tudo aquilo que você teve o maior trabalho para aprender, você precisa revisar. Simplesmente revisar. É uma coisa tão simples, mas que todo mundo negligencia e chega na hora da prova, fica com aquela insegurança, aquela dúvida na hora de marcar as alternativas, fica na dúvida entre uma e outra, esquece, dá branco, enfim. Se você não revisar, realmente vai acontecer tudo isso com você. Mas se você revisar de forma frequente, periódica e espaçada aquele conteúdo, ele não vai sumir da sua cabeça. Quanto mais você revisitar aquelas informações, mais elas vão grudando no seu cérebro e vão sempre ficar fresquinhas na sua cabeça no momento que você mais precisar. E como prometido, eu vou te falar qual é a ferramenta poderosa que vai te fazer memorizar o conteúdo estudado. Essa ferramenta é o caderno de erros. Durante a resolução de questões no seu dia a dia de estudos e até durante os seus simulados, é interessante que você levante as questões que você errou, chutou ou fez com dúvida e registre todas essas questões num caderno de erros. O nome é erros, mas eu acrescento chutes e dúvidas, porque esses chutes e dúvidas também vieram de um momento de insegurança na hora da prova, no momento que você esqueceu alguma informação importante ou que você não sabia e precisa aprender e por isso na hora você chutou. Então essas três categorias aí precisam estar dentro do seu caderno de erros. E no caderno de erros você precisa anotar frases curtas, informações sucintas que vão te dar o gatilho para você lembrar daquela informação que você precisava saber ou ter lembrado para acertar a questão. Mas você pode potencializar ainda mais essa ferramenta maravilhosa de memorização, criando flashcards com as informações colocadas no seu caderno de erros. Então, depois que você fez lá todo o registro dos seus erros durante a resolução de questões, pega essas informações e transforma em flashcards, que são cards, de perguntas e respostas, a pergunta na frente do card, a resposta no verso do card, para você, no momento de revisão, ao invés de fazer aquela revisão passiva, que você só fica relendo o seu material de revisão, relendo o seu resumo, que é uma revisão pouco eficiente, você vai fazer uma revisão ativa, você vai ser indagado sobre aquela informação que você mesma registrou no seu caderno de erros. Então, digamos, aquele exemplo que eu dei lá no início. Qual é o prazo da contestação no CPC? Essa pergunta vai estar na frente do seu card. No verso você coloca 15 dias. Então você vai ser provocado para recuperar aquela informação de forma ativa no seu cérebro. Isso torna o seu processo de revisão muito mais eficiente, porque mais uma vez você está envolvido no processo de aprendizagem, você não está recebendo só passivamente aquela informação. E aqui vai um bônus, hein? Você pode fazer os seus flashcards pelo aplicativo ou programa de computador chamado Anki. Nele você vai colocando seus cards e ele vai te sugerindo os momentos de revisão, conforme você classifica esses cards no momento da revisão. Então, quando você abre uma pergunta no card, se você teve uma certa dificuldade para lembrar o conteúdo, você pode classificar ela como difícil. Classificando ela como difícil, esse card vai voltar para você mais vezes, no mesmo dia que você está revisando ou posteriormente. Se na hora de você responder uma pergunta lá dos seus flashcards veio a informação com facilidade na sua cabeça, você marca como fácil e esse card vai voltar para você menos vezes. Assim você faz uma revisão ativa, muito personalizada, porque ele vai sugerir aqueles cards que você realmente precisa revisar com mais frequência e vai espaçar mais ainda aqueles que você já está mais seguro na hora de responder. Uma outra forma de você também fazer essa recuperação ativa é sortear temas que você já estudou e explicando para você mesmo no espelho tudo que você lembra sobre aquele tema. Então, digamos que essa semana eu estudei 7 temas. Eu vou pegar esses 7 temas, vou anotar nos papeizinhos, vou cortar, vou chacoalhar e fazer o sorteio de um deles. Fiz o sorteio, abri o papelzinho, tá escrito lá controle de constitucionalidade. Eu vou olhar para o espelho e vou começar a explicar para mim mesma tudo que eu lembro sobre controle de constitucionalidade. Tudo que eu lembro que eu vi nas questões, que eu respondi, aquela questãozinha que eu errei, aquele conceito, aquela exceção. Vou trazendo para fora tudo que eu puder lembrar. Quando eu terminar de fazer isso, por alguns minutinhos, 5 minutinhos que seja, eu vou dar uma olhada no meu material de revisão para ver se eu realmente consegui recuperar ativamente, sozinha, toda a informação que eu estudei ou se eu esqueci algum detalhe. Se eu esqueci algum detalhe, ali é uma oportunidade de recuperar de forma passiva a informação. Então eu olho, eu tinha esquecido disso, realmente. Faltou esse detalhezinho aqui, faltou essa observaçãozinha aqui dentro do tema de controle de constitucionalidade. E você vai sorteando os outros 7 temas, tá? Sorteia o próximo tema, faz a mesma coisa. Sorteia o próximo tema, faz a mesma coisa. Independentemente da forma que você escolha fazer sua revisão, se apegue a esse fundamento, que a sua revisão precisa ser ativa. Você precisa recuperar ativamente as informações no seu cérebro para que elas grudem com mais força na sua cabeça e no dia da prova, você não passe por aquele deu branco e marque as questões com segurança sem titubear. Gostou do vídeo? Deixa um like, aproveita e assiste esse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.